Amigos do canal FM, aqui quem vos fala é o professor Manu Lessa. Hoje a aulinha sobre leis de Ohm, resistores elétricos. Vambora, partiu! Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm fala de resistores elétricos e aí eu te pergunto, o que é um resistor elétrico? Para que serve um resistor elétrico? Um resistor elétrico é um dispositivo que nasceu para transformar energia elétrica em energia térmica através de um efeito chamado efeito Joule. Em outras palavras, eu diria assim, é tudo que tem a função de ficar quentinho quando ligado à tomada. Mas tem que nascer para aquilo. Por exemplo, torradeira, chuveiro elétrico, nasceu para aquilo, nasceu para esquentar, digamos assim. Então aquilo ali é a base de um resistor elétrico. E o meu amigo chamado Ohm falou que se você pegar um resistor elétrico e ligar esse resistor elétrico a uma bateria cuja tensão elétrica vale U, cuja DDP, diferença de potencial, vale U, flui pelo resistor uma intensidade de corrente I. O detalhe é que se você pegar esse resistor chamado de ôhmico e ligar a uma outra bateria que forneça uma outra DDP, ele vai ficar submetido a uma outra corrente. O detalhe é que a razão U sobre I permanece sempre constante. Como assim? Se você dividir U sobre I, tu acha uma constante. E a essa constante você dá o nome de R, de resistência elétrica do resistor. Eu digo então que a primeira lei de Ohm se resume a quê? U igual a R vezes I. E de onde veio essa equação? Multiplicando o cruzado, I vezes R vezes A. U é a diferença de potencial, medida em volt. R é a resistência elétrica do resistor, medida em ohm, que é a ferradurinha. E I é a intensidade de corrente elétrica, medida em ampere. Aquele resistor que apresenta uma resistência elétrica constante, ele é chamado de resistor ôhmico, obedece à lei de Ohm. Quando você pega um plano cartesiano que mostra a tensão elétrica em função da intensidade de corrente, repare que a tensão vai aumentando, a intensidade de corrente também, but a resistência elétrica permanece o quê? Constante. Você reconhece a curva característica de um resistor ôhmico porque ela é nada mais nada menos do que uma reta. E o aspecto matemático disso é U igual a R vezes I. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, só é incompleta, não tem termo independente. E se é uma equação de primeiro grau incompleta, ela tem que passar pela origem dos eixos. E o resistor que varia? E o resistor chamado de não ôhmico? Um resistor dito não ôhmico, ele não vai ser representado por uma reta. Ele vai ser representado por uma curva qualquer, menos por uma reta. Se eu fosse traçar mal e porcamente um gráfico U em função de I, eu teria algo mais ou menos assim, só não seria uma reta. Combina comigo então. U versus I é reta, é ôhmico, a resistência permanece constante. U versus I não é reta, é uma curva qualquer, então é um resistor não ôhmico, ok? Vamos a um exercíciozinho da UERJ 2020, questão novinha, segundo exame de qualificação. Fala que o impulso nervoso, ou potencial de ação, é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial DDP, DDP, de potencial transversal dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 volt. Então, é 0,07 volt. E que a intensidade de corrente é igual a 7 vezes 10 elevado a menos 6 ampere. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a... Então, ordem de grandeza da resistência elétrica. Você anotou que a DDP é 0,07 volt e decorou que a intensidade de corrente elétrica é 7 vezes 10 elevado a menos 6 ampere. Ele quer saber qual é a resistência elétrica, melhor dizendo, a ordem de grandeza da resistência elétrica. Eu aplico a primeira lei de Ohm que fala U é R vezes I. A DDP é 0,07, a resistência eu quero e a intensidade de corrente é 7 vezes 10 elevado a menos 6. Ah, não sei fazer essa conta não. Eu vou transformar isso aqui para 7 vezes 10 a menos 2. Eu prefiro notação científica, anda com a virgulinha duas casas.
e fica com 7 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é R vezes 7 vezes 10 elevado a menos 6. Passa rodzinhos, toma, toma. 10 elevado a menos 2 é igual a R vezes 10 elevado a menos 6. Passa para lá dividindo, como diz Fábio Costa. Então, R é 10 a menos 2, divididos por 10 elevado a menos 6. Repete a base, subtrai os expoentes, vai ser 10 elevado a menos 2 menos 6. O que vai me dar uma resistência R igual a 10 elevado a quarta. Bom, ok? Então, só que ele pede a ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza desse número? Você se lembra de como se calcula a ordem de grandeza OG de um número? Primeiramente, pega o número e escreve em notação científica. 10 elevado à quarta. Isso é a notação científica. Depois você compara o número da frente. Com quanto? Com 3,16. Tem uma lenda que diz que a notação científica é pegar o número e escrever na forma A vezes 10 elevado a N. Olha lá. O A é o 1 e o N é o 4. Para quê? Para você comparar o A com uma constante que é 3,16. Se por acaso o A for menor que 3,16, você diz que a ordem de grandeza do número é só 10 elevado a N. Ou seja, larga tudo e pega a potência de 10. E quando o A é maior que 3,16, você diz que a ordem de grandeza é 10 elevado a N mais 1. Ai, Manu, buguei, como assim? Filho, quem é o meu Azinho? O meu Azinho, ele não é 1, ele não é menor que 3,16, então a regra é clara. Você pega apenas a potência de 10 e diz que a ordem de grandeza é 10 elevado à quarta. E se fosse, por exemplo, só como exemplo, cabeçudo, só como exemplo, se fosse um número, sei lá, 4 vezes 10 elevado à oitava. Pô, 4 é maior que 3,16. Vou botar exemplo aqui para você não se confundir. Se é maior que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a N mais 1. 8 mais 1. Então a ordem de grandeza seria 10 elevado a quanto? 9. Essa parada, ok? Dúvidas? Vamos marcar a questãozinha? A resposta é letra C. Matei a questão, ok? Segunda lei de Ohm. O que foi combinado por nós é que alguém que tenha nascido para transformar energia elétrica em calor é um resistor elétrico, correto? Apresenta uma resistência elétrica. Mas há situações em que você liga um aparelho na tomada e o fio se aquece, o fio fica muito aquecido. Ali eu também observo o efeito Joule. Aquele fio não é um resistor, mas apresenta uma resistência elétrica. Por que ele não é um resistor? Ele não nasceu para aquilo, tá? Mas devido à passagem de corrente elétrica, o efeito daquilo é transformação em calor. E aí eu tenho como calcular a resistência elétrica de um condutor não ideal, calcular a resistência elétrica de um condutor, calcular a resistência elétrica de um fio segundo a lei de Ohm. Qual lei? A segunda lei de Ohm, que diz que a resistência de um condutor ôhmico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da sua seção reta. Ai, complicado. Olha só, vou desenhar um fio patu. Tá aí o pedaço de fio. Qual é o tamanho dele? O tamanho dele, o comprimento dele é L, certo? E a área da seção reta do corte vai ser A. Diz a lenda que a resistência elétrica desse cara é diretamente proporcional a L e inversamente proporcional a A, pela famosa equação da rola. O que é rola? Vamos ver isso aqui. R é a resistência, Rho, essa letrinha grega aqui, ó, é Rho, ok? Rho é a resistividade elétrica do material. Isso aqui não é problema seu. Isso aqui normalmente é dado na questão, porque depende do material, tu não tem como decorar a resistividade elétrica. L é o comprimento, como está escrito aqui, e A é a área do condutor, ok? Tem questãozinha para isso? Será que tem? Tem que ter. Será que é uma questão velha? Não, é uma questão novinha. Caiu no exame de qualificação no primeiro EQ de 2020. O cara fala que em um experimento
4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos de metais diferentes, com o mesmo comprimento, mesmo comprimento, mesmo L, e espessura, mesma área, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo representa a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente I. O condutor que apresenta a maior resistividade elétrica, o que é isso? Maior Rho, é 1, 2, 3 ou 4. Vejamos, aqui está o gráfico. Deixa eu ver uma coisinha. Se você sabe que é um gráfico U em função de I para um resistor ôhmico, então U é igual a R vezes I. O detalhe é que a segunda lei de Ohm diz que R é igual a rola, Rho L sobre A. Se eu substituir isso aqui, vai ficar feio, mas você vai entender. U é igual a Rho L sobre A vezes I. Olha só, ele fala na questão que tanto A quanto o L são iguais para todos. Se o A e o L são iguais para todos, eu digo que a DDP fica à mercê de quem? Do Rho. E eu não entendi, como assim? Ué, quanto maior o Rho, maior vai ser a DDP quando eu pego uma corrente que é igual para todo mundo. Ai, mano, tá confuso. Olha para cá, olha para cá. Eu vou pegar um ponto aqui e que eu vou marcar para todo mundo a mesma intensidade de corrente elétrica. Você vai ver que a DDP do 4 é pequiticinha, a DDP do 3 é pequiticinha, a DDP do 1 é enorme. Essa aqui é a maior DDP. Se ela é a maior DDP, L, A e I são iguais para todos, é porque isso aqui me oferece a maior resistividade elétrica. Então eu digo que a resistividade elétrica do 1 é a maior de todas. E já dá para marcar a questão. Resposta 1. Provavelmente isso aqui vai estar na letra A de amor. Marca lá. Próximo. Ficamos por aqui. Beijo do gordo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Até a próxima videoaula. Beijo. Tchau.